sua mão, e ali na parte de dentro do boletim, não na parte de fora, mas na parte de dentro, tem o título da ministração desta noite. E a mensagem desta noite é: a Igreja Família, uma família de discípulos. Vamos dizer todos juntos? A Igreja Família, uma família de discípulos. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, lá no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 19. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, versículo 19. E nós vamos ver ali um princípio que Deus trabalha com as nossas vidas, relacionados com família. Nós vamos trabalhar com a família física, a família natural, agora nessa campanha, e também estamos trabalhando com o tema da família, ligado à visão que o Senhor nos tem dado para trabalhar nesta igreja. O Senhor nos chamou para vir a este lugar para trabalhar em cima de uma visão clara, uma visão de construir aqui neste lugar uma igreja família. Então, em Efésios, no capítulo 2, versículo 19, vejamos o que a palavra do Senhor diz a respeito de nossas vidas agora que somos transformados pelo poder de Deus. A palavra do Senhor diz ali assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e membros da família de Deus. Amém, amados? Então nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros de fora, mas concidadãos dos céus e membros da família de Deus. E é sobre essa família que nós queremos ministrar nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, em teu nome nós te louvamos e te exaltamos, glorificamos o nome santo e poderoso do Senhor, porque tu és um Deus grande, Deus que faz prodígios, sinais e maravilhas. Ó Deus, fala aos nossos corações nesta noite, transmite a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus, amém. Amados, o que significa uma igreja família? Uma igreja família não significa uma igreja que só prega sobre família, ou que se preocupa com o tema específico de família. Uma igreja que ministra apenas temas sobre família. A igreja do Senhor é uma igreja que precisa ministrar todos os temas para abençoar vidas, porque o povo de Deus precisa ser alimentado em todas as áreas. Então nós precisamos de uma palavra de exortação, nós precisamos de uma palavra de cura, nós precisamos de uma palavra de libertação, é necessário uma palavra que venha incentivar o povo, é necessário uma palavra de prosperidade, é necessário vários tipos de palavras para cada momento que nós estamos vivendo em nossa vida. Mas o sentido principal de ser uma igreja família não é uma igreja que ministra sobre família, mas é uma igreja que se propõe a viver como uma família. Uma família que se propõe a ser uma família espiritual, uma família que se propõe a ter relacionamentos diferentes, uma família que se propõe a pautar a sua vida, a ter um estilo de vida que é diferente de outros grupos, é diferente de outras situações, é diferente daquilo que nós já possamos ter vivido ou imaginado. Um lugar onde as pessoas têm relacionamentos de aliança e fidelidade. E é sobre esses dois temas que nós precisamos meditar um pouco nesta noite. Relacionamentos baseados em aliança e fidelidade. Nós precisamos criar neste lugar uma igreja onde as pessoas possam bater no peito e possam dizer com orgulho ou com uma certa alegria que elas pertencem a algum lugar. Que quando chegam um domingo à noite, elas não ficam perdidas procurando um lugar para ir, mas elas sabem de antemão que elas têm um lugar onde elas vão se alimentar. Assim como a ovelha precisa ter um aprisco onde ela vai passar a noite, o crente precisa ter um lugar onde ele vai costumeiramente para poder ser alimentado. Nesta igreja que nós queremos plantar neste lugar, é uma igreja plantada baseada em relacionamentos, e esses relacionamentos são feitos através de alianças. Alianças tão importantes que fazem com que nós passemos por lutas, dificuldades e nós possamos superar cada uma delas. No pouco tempo que nós temos trabalhado neste lugar, em torno de 2 anos, nós já temos aliança com algumas pessoas. Quando nós pensamos em algumas alternativas, nós pensamos nessas pessoas. Nós pensamos na aliança que o Senhor tem feito com a nossa vida, com essas pessoas, e por causa dessa aliança, nós tomamos decisões, e muitas vezes decisões que nós muitas vezes não queríamos tomar. Por causa dessas alianças, nós às vezes seguramos as pontas. Por causa dessas alianças, nós muitas vezes não vamos tomar uma atitude que vai prejudicar a igreja, ou vai prejudicar um grupo ou um grupo de pessoas. É importante que a igreja tenha pessoas que tenham sentimento de aliança.
O que é uma aliança? É um compromisso onde um sustenta a vida do outro, onde um pode contar com a vida do outro. A coisa mais difícil que tem é você estar num lugar onde você não faz a mínima diferença. Já pensou você estar numa igreja, estar num grupo social, onde você, se entrar está bem, se você ficar está bem, se você sair está bem, se você for está bem, se você não for está bem. Ou seja, você é simplesmente um número no meio daquele lugar. Isso, amados, é um problema sério, porque isso faz com que a nossa vida, ao decorrer do tempo, ela acabe sendo uma vida sem sentido. Para que nós possamos ter sentido em nossa vida cristã, nós precisamos desenvolver alianças entre nós. Amém, amados? Diga assim: eu preciso ter aliança com os meus irmãos de caminhada. A aliança é aquilo que vai sustentar você no dia da crise. A aliança é o que vai sustentar você no dia que as dificuldades se levantarem contra a sua vida. A aliança é aquele irmão que vai orar por você quando você está com um filho doente em casa. A aliança é quando o irmão vai visitar você quando você estiver doente na sua casa. Se você for apenas um membro de igreja, apenas um frequentador de igreja, talvez você consiga a fase bem interessante de não ser notado em lugar nenhum. Ou seja, as pessoas não perceberem que você não veio, não perceberem que você veio, e simplesmente acontecer tudo naturalmente, ou achar que está tudo do mesmo jeito. Então a Bíblia diz aqui, nós precisamos trabalhar relacionamentos de aliança e de fidelidade. Fidelidade significa que eu não vou fazer nada para atrapalhar a vida do meu irmão. Fidelidade significa que eu quero ser fiel a Deus para abençoar a vida do meu irmão. Se eu não puder ajudá-lo a prosperar, se eu não puder ajudá-lo a ser abençoador, então eu também não vou ter atitude de atrapalhar a bênção na vida dele. Então relacionamentos baseados em aliança e fidelidade são essenciais para que uma igreja possa ser fortalecida. Nós não estamos aqui apenas fazendo cultos, nós estamos aqui estabelecendo uma igreja para o qual o Senhor nos comissionou para vir fazer este trabalho. Uma igreja. Daqui a 10 anos nós vamos ter uma igreja muito maior do que nós temos hoje. Daqui a 10 anos nós vamos ter uma igreja com os ministérios completos. Daqui a 10 anos nós vamos ter uma igreja bem encorpada. Mas como é que vai ser essa igreja? Nós não queremos que essa igreja seja um amontoado de gente. Nós queremos que essa igreja tenha algumas marcas. Nós queremos que as pessoas que estão nesta igreja, elas possam ter compromisso umas com as outras. Elas possam se preocupar umas com as outras. Elas possam se conhecer, a ponto de olhar no rosto do irmão e perceber quando ele está bem e perceber quando ele não está bem. Saber que o irmão naquele dia normalmente estava alegre, feliz, de repente está meio cabisbaixo, alguma coisa está errada com ele, alguma coisa aconteceu de errado. E Deus quer que nós possamos nos preocupar com os nossos irmãos. Por isso diz ali, em relacionamento de aliança e fidelidade, que se preocupam umas com as outras. Eu quero que você, todos os dias, quando você vai almoçar, você possa colocar os seus irmãos diante de Deus em oração. Quem sabe você almoçou bem hoje, mas será que todos os seus irmãos almoçaram bem? Será que nós temos nos preocupado com aquele que está passando luta, com aquele que recebeu metade do salário, ou com aquele que não conseguiu receber o salário inteiro do mês? Alguma coisa aconteceu diferente? Nós precisamos nos preocupar uns com os outros. E aqui tem um outro princípio que Deus nos ensina. Uma igreja onde os mais maduros cuidam e ensinam os mais jovens. Uma igreja onde as pessoas que têm mais tempo de caminhada na fé podem ensinar as pessoas mais jovens, podem fazer com que aqueles que estão se achegando possam ser discipulados, possam ser ensinados, não ensinados na teoria, mas também ensinados na prática, também ensinados no caminhar diário. É por isso que Deus diz aqui que agora nós somos concidadãos dos céus e membros da família de Deus. Agora, o que é importante é nós entendermos que estar na família de Deus nos ajuda em alguns aspectos da nossa vida. A primeira ajuda que nós temos em fazer parte de uma igreja família, de fazer parte de uma igreja que vive no estilo de uma família, é que a igreja me ajuda a ser amado em Deus. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 37 a 39, olha o que a Bíblia diz ali. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O próximo versículo diz: e este é o primeiro e grande mandamento. Passando o seguinte: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora você sabe que tem um segredo para esse mandamento ser cumprido. Você não pode amar a Deus se você não for capaz de amar o seu irmão. Lá em 1 João, a palavra de Deus é muito clara.
quando ela diz que se nós não formos capazes de amar o irmão que senta ao nosso lado, nós não podemos amar a Deus. Se nós não formos capazes de amar aquele irmão que senta ao nosso lado, aquele irmão que muitas vezes é chato, aquele irmão que muitas vezes não pagou a conta que comprou da gente, aquele irmão que muitas vezes ficou mancando com a gente, aquele irmão que muitas vezes deu problema, se nós não formos capazes de amar este irmão, nós não podemos amar a Deus. Você não pode amar a Deus se você não for capaz de amar o seu irmão. Por quê? Porque você não vê Deus, você só vê o teu irmão, e você vê Deus através do seu irmão. Amém, amados? É a única forma. Se você quer amar a Deus, você precisa começar amando o seu irmão que está ao seu lado. E o que acontece quando você ama? Quando você ama alguém, o que acontece com essa pessoa? Ela é o quê? O que essa pessoa é? Quando você ama uma pessoa, a pessoa é o quê? É amada. Então, para você ser amado, alguém precisa amar você. Para você ser uma pessoa amada, alguém precisa amar você. Então, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: para eu ser amado ou amada, alguém precisa me amar. Não existe como a pessoa ser amada sozinha. Não existe possibilidade nenhuma do solitário ser amado. Porque o solitário não tem quem o ame. Não tem ninguém que cuida dele, não tem ninguém que esfrega a mão na mãozinha dele, não tem ninguém que passa a mão no cabelo dele, não tem ninguém que se importe com ele, não tem ninguém. A pessoa solitária está largada, a pessoa solitária está abandonada, está à margem. E quantos desses dias estão em meio de grandes igrejas, estão solitários porque não tem ninguém que é capaz de amá-los? E se nós não formos capazes de amar o nosso irmão não pode ser amado. E se ele não pode ser amado, a igreja onde ele está não é uma igreja que cumpre o propósito de Deus. Entende como é que tem coisas tão simples e tão essenciais que Jesus quer que a igreja dele pratique nesses dias? Amor. A igreja de Deus é uma igreja chamada para amar, para que nós possamos amar uns aos outros, e assim nós estaremos cumprindo os mandamentos do Senhor. A lei se resume em 2 pontos específicos: amar o Senhor nosso Deus e amar o próximo como a nós mesmos. E esse próximo começa por onde? Pela casa do Senhor. Começa por aqueles que estão ao seu derredor, por aqueles que Deus colocou junto com você nessa caminhada rumo a Canaã celestial. É fácil amar, amados? É fácil amar? Sim ou não? É nada, não é fácil não, é difícil. Porque amar significa fazer o quê? Dar tudo sem esperar absolutamente nada em troca. Amar é isso. Se eu faço alguma coisa para você esperando receber alguma coisa em troca, eu não estou amando, eu estou fazendo negócio com você. Eu estou colocando em você uma expectativa que você não poderá suprir, e aí eu vou ficar frustrado com a sua vida, eu vou ser decepcionado por você. E Deus não quer isso. Quando Deus junta um homem e uma mulher, Ele não quer que o amor daqueles 2 homens, daquelas 2 pessoas, daquele homem e daquela mulher, sejam depositados um no outro. Ele quer que o amor seja depositado, a confiança seja depositada nele, porque Ele é aquele que nos capacita a amar. Amém, queridos? É Deus quem capacita você a amar pessoas. Por isso Deus quer que nós tenhamos relacionamentos de amor. Isto é relacionamento de amor. O relacionamento que vai basear a igreja do Senhor é um relacionamento baseado em amor. Ou seja, pessoas que fazem tudo para os outros sem esperar receber nada em troca. O segundo ponto da igreja família, a segunda coisa que a igreja família me ajuda, ela me ajuda a enfrentar os desafios da vida. Veja em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 10 e 11, por que essa igreja me ajuda a enfrentar os desafios da vida. Lá em Tessalonicenses 5,10 diz que quem que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivemos juntamente com Ele, passando o próximo ali. Por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. A igreja do Senhor é uma igreja onde as pessoas são chamadas a exortar uns aos outros. A palavra exortação não significa uma pessoa que sobe aqui no púlpito e dá um reio na cabeça das pessoas, e dá uma paulada na cabeça das pessoas. Nós aprendemos ao errado ao longo do tempo que a ideia de exortação é o pastor dando reio na igreja. E não é isso. A palavra exortação no grego, ela tem o sentido de uma muleta. Uma muleta que você coloca sobre a vida de alguém que não está bem, alguém que está fraco. Então você vai exortar a vida dessa pessoa, você vai levantar, você vai apoiar a vida dessa pessoa para que ela não caia. Exortação significa apoio. Exortação significa condições ou dar condições para que a pessoa possa encontrar as respostas para a sua vida.
No mundo nós temos muitas lutas e muitas aflições. Nós vamos passar por dias de angústia. Nós às vezes passamos por dias que nós temos canseira, enfado da vida. Mas se nós temos irmãos que nos exortam, irmãos que caminham conosco, irmãos que nos edificam um ao lado do outro, então nós podemos passar esses desafios. Você não consegue estar todos os dias 100%, consegue? Alguém de nós aqui consegue estar 100% todos os dias? Você consegue estar o tempo todo assim animado, o tempo todo motivado, o tempo todo feliz? Não consegue. Para isso que Deus colocou na sua vida o seu irmão que está ao seu lado. Porque é o seu irmão que Deus vai usar para te levantar na hora que você estiver prostrado. É o teu irmão que Deus vai usar para falar uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, quando você não tem esperança nenhuma mais. Por isso a palavra do Senhor diz que Ele, quando nos inclui numa igreja onde as pessoas se preocupam umas com as outras, essas pessoas ajudam umas às outras a enfrentar e vencer os desafios da vida. Amém, amados? Não adianta um sozinho vencer, todos precisam vencer. Os amados que estiveram vendo o filme ontem devem ter percebido isso. Qual foi a grande mensagem daquele filme que nós passamos para os adolescentes e jovens ontem aqui na igreja? A grande mensagem é que não importa a vitória de um jogador do time, o importante é que o time todo vença. Não adianta um irmão aqui na igreja ser bem sucedido e a igreja inteira não for bem sucedida. Não adianta um irmão ser cheio do Espírito Santo se a igreja inteira não for cheia do Espírito Santo. Não adianta um ser mais isso, ser mais aquilo. Na igreja do Senhor nós somos um time, nós somos um grupo, nós somos uma família e nós todos caminhamos juntos na mesma direção. Amém, amados? Somos chamados a caminhar juntos. A figura mais clara disso é a figura lá no deserto, quando a Miriam pegou lepra. Ela teve um caso, um entreveiro lá com Moisés, ela teve uma discussão com Moisés, e aí por causa daquela discussão ela apontou o dedo para o líder do Senhor, e ali ela ficou leprosa. E o que aconteceu com o povo de Deus? Todo o povo de Deus, todo o acampamento parou para esperar que aquela lepra fosse curada, para que depois a caminhada continuasse. Por isso que na igreja, a igreja ela não é assim, não é uma coisa matemática. Não dá para você conceber matematicamente como a igreja funciona. A igreja vai ter momentos em que ela cresce, aí tem momentos que ela para de crescer, aí tem momentos, por que isso? Porque nós temos problemas que precisam ser tratados. E Deus não vai fazer nada diferente, a não ser primeiro tratar as nossas vidas, para depois trazer mais gente para dentro do aprisco. Amém? Então Deus faz isso para nos abençoar. Mas a terceira coisa que Deus faz em nossa vida, nessa igreja que Ele nos coloca, é irmãos ao nosso lado para fortalecer a minha caminhada. Deus quer fortalecer a minha caminhada, amém? Lá em Hebreus no capítulo 6, versículo 1, olha o que a Bíblia diz. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, deixando aquilo que é muito simples, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ou seja, o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Que nós agora temos uma caminhada. Para a gente poder entender o que o escritor de Hebreus quer dizer, ele pega mais ou menos a mesma paráfrase, a mesma ideia do povo saindo lá do Egito. Nós estávamos no Egito porque nós éramos pecadores, então nós estávamos presos nas mãos de Satanás, nós estávamos no Egito. E o Senhor Jesus nos libertou. Nós tivemos o dia da Páscoa, que nós vamos agora celebrar. Logo vamos ter o dia da Páscoa, celebrando a ressurreição de Cristo, Jesus nos tirando do cativeiro do Egito. Mas ao tirarmos do cativeiro do Egito, nós fomos batizados, passando pela água do mar. O mar se abriu, nós passamos pela água, e nós estamos caminhando rumo à Canaã celestial. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o seu lugar não é aqui neste mundo, mas é no reino dos céus. Deus tem um lugar preparado para você no reino dos céus. E eu e você estamos juntos nesta caminhada. Nós somos como aquele povo que estava caminhando no deserto, mais de 3 milhões de pessoas caminhando no deserto, e aquele povo estava rumo à terra da promessa que Deus tinha para eles. E eu e você também estamos caminhando rumo a essa terra da promessa. Amém, queridos? Então diga para a pessoa que está ao seu lado: eu e você estamos caminhando e não podemos parar. Amém? Nós estamos caminhando, por isso que a igreja nos ajuda a caminhar. Porque de vez em quando alguém fica pelo caminho. De vez em quando alguém faz aquilo que o israelita queria fazer lá no deserto. Eles sentavam, choravam, ficavam com saudade do passado, não queriam voltar atrás. De vez em quando alguém levanta o capitão para voltar para o mundo. De vez em quando algumas pessoas somem do meio da igreja. Já repararam como de vez em quando alguém some do meio do rebanho? Por que some? A gente sabe que algumas pessoas estão com problema.
outros estão doentes, outros estão viajando, mas tem gente que sumiu. E nós temos, como igreja do Senhor, nós temos que buscar essas pessoas, para trazê-las de volta para o caminho, trazer de volta para o rumo da onde o Senhor quer nos levar, como igreja, para nós podermos alcançar. Então, quando nós estamos participando de uma igreja família, essa igreja família, ela se preocupa com vidas, ela quer que todo mundo caminhe junto, ela quer que todo mundo chegue ao mesmo lugar, para que a mão do Senhor possa nos abençoar de uma forma perfeita. A quarta ideia que a igreja família me ajuda, ela me ajuda a buscar o quê? O meu lugar no corpo de Cristo. Você sabia que você tem um lugar no corpo de Cristo? Veja lá em Efésios, no capítulo 4, versículos 12 e 13, diz assim: Deus quer o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos aqui? Não é quem tem sobrenome Santos. Os santos são o quê? Quem são os santos aqui? Por que nós somos santos? A palavra santo significa separado. Nós não somos santos porque nós somos bonzinhos, nós somos santos porque nós somos separados. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É isso aqui, ó. O corpo de Cristo não é as paredes, o corpo de Cristo sou eu e você. Querendo a edificação do corpo de Cristo, veja o versículo 13. Até que o quê? Até que todos, não é alguns, não é os mais rápidos, não é os mais espertos, não é os mais ligeiros, não é os aproveitadores, tem que ser o quê? Até que, quantos? Todos. Até que todos possamos chegar ao quê? À unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus nos colocou numa caminhada para que nós cresçamos juntos. Deus colocou irmãos ao seu lado para você crescer, para você aprender princípios da vida cristã, para você ser edificado, aperfeiçoado. Amém, amados? Se você passar 10 anos numa igreja e você não aprender nada, e você não colocar nada de novo na tua vida em prática, é porque alguma coisa está errada. Deus quer mexer com as nossas vidas, Deus quer transformar, Deus quer fazer coisas grandes, tremendas, mas para isso Ele precisa que nós achemos o nosso lugar no corpo de Cristo. E que aqui na igreja, nós precisamos que você encontre o seu lugar no corpo de Cristo. E tem lugar para todo mundo. O que você imaginar que tem que fazer aqui, tem que fazer. Tem lugar para todo mundo no corpo de Cristo. Amém, amados? Isso significa serviço, ministério. A palavra ministério parece muito bonita, né? Ah, Senhor, eu quero ministério. Dá a impressão que a gente pensa naqueles ministros que andam de avião para baixo para cima, que anda de terno e gravata, recebe machado no exterior, viaja para fora, faz isso, faz aquilo. Mas a palavra ministério significa absolutamente a coisa mais simples do mundo. Ministério significa serviço. Amém? Deus chama você para quê, amados? Para participar de um serviço. Para participar de um serviço. Então é esse serviço que Deus quer colocar você, Deus quer colocar o seu lugar para que você possa cumprir o seu ministério. No versículo 5, a parte 5 agora dessa mensagem, vai dizer que quando nós estamos na igreja família, essa igreja me ajuda a cumprir o quê? A minha missão no mundo. Atos no capítulo 4, 20, versículo 24, diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Deus chama a mim e a você para uma missão. Deus chama a mim e a você para uma missão. Não existe outra possibilidade de Deus chamar você. Deus não chamou você para ficar sentado em banco de igreja. Deus não chama você para fazer volume. Deus não chama você porque Deus está desesperado. Deus chama você para cumprir uma missão. Salário mínimo, se você ganha 10, se ganha 100, não importa. Todos nós temos uma mesma missão no mundo. Amém? A mesma missão é dada para mim e para você. Isso significa o quê? Testemunho. Significa testemunho. Como é que a gente pode pregar a palavra de Deus, pastor? Então eu vou fazer um curso teológico, vou decorar toda a Bíblia, eu vou pregar igual o Silas Malafaia e muitas pessoas se converterão? Talvez algumas pessoas se convertam sim, mas as pessoas vão se converter não é pelo aquilo que você fala, mas é por aquilo que você vive. Se você vive aquilo que você crê, se você vive a palavra de Deus, você testemunhará um poder muito grande em sua vida. E as pessoas olharão para você e vão querer viver o estilo de vida que você vive. Mas se você só fala da boca para fora aquilo que está escrito na palavra de Deus, mas não coloca em prática na sua vida, então nada vai acontecer na sua vida. E aí, em vez de testemunho, você vai dar um testemunho.
Tem duas coisas, o testemunho e o testemunho. O testemunho é quando você vive aquilo que você ouve e aquilo que você lê na palavra de Deus. E o testemunho é quando você fala uma coisa e faz outra, né? Igual o amigo que foi oferecer lá para o pastor Cornélio um negócio muito bom, mas que tinha que fazer um cambalacho. Não dá. O testemunho vai por água abaixo. Não dá para aceitar. O crente fiel não aceita cambalacho. O crente fiel não aceita coisa mal feita. Por quê? Porque o testemunho dele vai por água abaixo. E tudo que você tem é o seu testemunho. Amém? Tudo que você tem é o seu testemunho. Não importa se você teve a opção de fazer uma ou duas faculdades. Não importa se você ganha muito bem, ganha pouco. O que importa é o seu testemunho de vida, daquilo que você pode dar. Amém? Não importa o seu trabalho. Aonde você estiver trabalhando, você pode dar um grande testemunho do poder de Deus. Você pode ser um canal de bênção para abençoar vidas. Eu me lembro até hoje um dia que eu cheguei de madrugada na rodoviária em Curitiba, e lá dentro tinha um crente trabalhando no banheiro. É fácil trabalhar em banheiro de rodoviária? Alguém conhece banheiro de rodoviária? Eu não. É fácil ficar em banheiro de rodoviária de madrugada, chegando quase que 600 ônibus uma vez só, e aquele povo todo entrando em banheiro de rodoviária, e aquele crente estava lá louvando e adorando ao Senhor naquele lugar, e podendo abençoar vidas naquele lugar. Embora estivesse trabalhando no banheiro fedido, num banheiro, num lugar que não era o melhor lugar do mundo, mas ali ele estava exercendo o ministério dele. Eu tenho certeza que ali, se pessoas chegassem naquele lugar e estivessem tristes, deprimidas e precisando de uma palavra de poder e autoridade, aquele homem teria uma palavra para dar para aquelas pessoas. Não importa onde você esteja. Por isso, amados, Deus chama-nos para nos dar testemunho. E na conclusão desta mensagem, a palavra do Senhor diz ali em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, que vocês todos foram chamados para viver em luta, em guerra uns com os outros. É isso? Quem pode mais chora menos. É isso que está escrito na palavra de Deus ou não? Não, né? Vocês todos foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Nós todos somos membros de um só corpo, amém? Aí os irmãos aqui dessa igreja, os irmãos da igreja ali do lado, os irmãos da outra igreja, os irmãos da todas as igrejas do bairro, nós somos chamados para viver num só corpo, amém? Uns vão ser o dedo do pé, outros vão ser o dedo da mão, outros vão ser orelha, outros vão ser ouvido, outros vão ser barriga, outro vai ser umbigo, né? Mas todos somos um só corpo, amém? Todos nós somos um só corpo. O corpo é uma cabeça, tem uma cabeça única que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E este corpo obedece a este comando, a esta cabeça. Portanto, duas regras que nós queremos deixar para a igreja. Tudo o que Deus fez é para o nosso uso e nosso proveito. Deus colocou condições aqui para que nós possamos usar e aproveitar. E Deus diz ali que tudo se discerne espiritualmente. É na decisão espiritual que nós vamos poder experimentar renovo e graça de Deus sobre as nossas vidas. E para fechar essa ministração, a nossa igreja, ela tem uma visão, uma família de discípulos de Jesus. Nós temos um rumo por onde nós queremos andar e nós queremos caminhar. Nós não queremos formar crente aqui. Nós não queremos que os crentes aqui, daqui a um tempo, seja igual na igreja, que cada um vai ter um código para saber o número, para saber quanto que ele deu de dízimo. Nós não queremos isso. Nós queremos pessoas que sejam discípulos. Pessoas que não precisa ninguém ficar patrulhando para ver se está certo, se está errado. Não precisa ficar ninguém mandando de crente na esquina para verificar se o irmão está no bar bebendo, se o irmão está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aliás, nós vimos isso também no filme ontem, né? As pessoas vinham por livre e espontânea vontade e confessavam os seus pecados. Nós não queremos ter aqui grupos de diáconos para ficar medindo o cabelo das irmãs. Nós não queremos aqui grupos de diáconos para ficar correndo atrás dos irmãos para saber se os irmãos estão namorando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Nós não queremos isso aqui nesta igreja. Amém, amados? Se você estiver em pecado, quem que é o prejudicado? É o pastor que é o prejudicado se você estiver em pecado? Também é, né? Mas principalmente você. Então quem tem que se cuidar não é o pastor, é você. É você que tem que cuidar da sua vida, não é o pastor que tem que cuidar da sua vida. Não é o pastor ficar por dentro de tudo quanto é coisa que acontece. Tem pastor que gosta, né? Tem pastor que, se ele não tiver probleminha de crente para resolver, ele fica frustrado. O prazer dele é estar envolvido nas picuinhas dos crentes, é ficar envolvido nas picuinhas de um bateu no outro, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Irmão, leva diante de Deus essas coisas, deixa Deus operar na sua vida, amém? Nós queremos que Deus aqui forme neste lugar uma igreja que seja pessoas, famílias, discípulos de Jesus, amém? Discípulos de Jesus.
E nós temos uma missão muito clara. Nós viemos aqui com uma missão muito clara: ganhar pessoas para Jesus, incluir pessoas nesta família e discipular. É ganhar pessoas, dar o primeiro leitinho e ensinar essas pessoas a andar, para que elas possam ser crentes que deem um bom testemunho e o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Amém? Eu quero ministrar ao seu coração nesta noite uma música que está ali atrás do nosso boletim. Tem duas músicas ali, mas vamos cantar aquela uma: Eu Quero Ser Uma Bênção. Quantos querem ser uma bênção na vida da pessoa que está ao seu lado? Diga assim: eu quero ser uma bênção na vida da pessoa que está ao meu lado. Amém. Então vamos ficar em pé. Deixe sua Bíblia sobre o assento. Você vai sair do seu lugar daqui a pouco e você vai abraçar, abençoar o seu irmão, em nome de Jesus. Olha, preste atenção na letra dessa música. Eu vou orar depois com você no final desta ministração. Essa é uma declaração de amor, essa música. Vamos do lado do outro para que sejamos bênçãos. Oh, glória a Deus, aleluia! E é isso que nós vamos declarar. Santo é o teu nome, Senhor. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e amar irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. Meu amor, meu coração, eu faria aberto o amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Olha essa pessoa que está ao seu lado. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como tu és, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus, eu amo você. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus, eu amo você. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus, eu amo você. Aleluia! Glória a Deus! Agora pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Quem sabe você estava até abraçado, né? Um dos amados aí. Comece a orar agora por essa pessoa que está ao seu lado. Comece a colocar a vida dela em oração. Vamos orar um pouquinho pela vida dos nossos irmãos. Ore por cada um deles, amém? Senhor Deus amado e bendito, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, por esta igreja neste momento, Pai. Oramos pela vida deste irmão que está ao nosso lado. Oramos, ó Deus, porque o Senhor tem colocado pessoas para estar ao nosso lado, Senhor. Pessoas que muitas vezes nós erramos e falhamos com elas. Pessoas a quais muitas vezes nós pisamos os seus pés.
pisamos nos seus carros, pessoas que muitas vezes nós deixamos de exercer o amor para exercer apenas a cobrança. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, o teu povo está reunido neste lugar, e nós queremos sim, ó Deus, ser uma igreja de discípulos de Cristo, uma igreja que manifesta o teu poder, uma igreja que manifesta a tua glória, uma igreja, meu Deus, que possa, Senhor, a ser um abençoador da vida um do outro, o povo, ó Deus, que é chamado para abençoar e glorificar o teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, meu Pai, faz algo tremendo no coração deste povo. Ó Deus, demonstra o teu amor, Senhor, o teu cuidado. Meu Deus, abençoa aquele que está só, abençoa, Senhor, aquele que entrou nesta noite, neste lugar, achando, meu Pai, que é solitário, achando, meu Deus, que não tem amigos. Ó Deus, coloca amigos ao lado desta pessoa, abençoa, Senhor, a vida deste meu irmão, abençoa a vida desta minha irmã, prospera, meu Deus, a sua casa, prospera, meu Deus, o seu trabalho. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, o teu poder, envia novos amigos, ó Deus, para que eles possam conhecer, para que eles possam desenvolver a caminhada junto, meu Pai, e ajuda, meu Deus, a tua igreja a dar um testemunho de vitória. Meu Deus, fortalece o teu povo neste lugar, e haja um testemunho da vitória, um testemunho da glória do teu nome, meu Pai, e este povo seja um povo próspero, abençoado, e aonde eles puserem as plantas dos pés, o Senhor dará a terra na vida deles, o Senhor abençoará a entrada e a saída, o Senhor abençoará os negócios, o Senhor abençoará o trabalho, e jamais faltará nada sobre este povo, porque este povo é o povo do Senhor, é o povo comprado com teu sangue, de propriedade exclusiva do Senhor, para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço para essa pessoa novamente. Glória a Deus.